Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A sala de audiências do Tribunal de Condado de Fulton, Geórgia, estava estranhamente animada naquele dia, muito mais do que para um caso criminal menor. O ar estava saturado de uma tensão silenciosa, como se todos tivessem uma premonição, sem ainda conseguirem explicar, de que algo incomum estava prestes a acontecer. Nos bancos de trás, jornalistas locais já rabiscavam notas, enquanto cidadãos curiosos, alertados por um rumor persistente, se esgueiravam entre as fileiras, murmurando em voz baixa. Funcionários do tribunal, acostumados a julgamentos diários, lançavam olhares furtivos para o bar, atraídos pela atmosfera pesada. Aparentemente não havia nada que indicasse que este caso fosse algo excepcional. O nome do réu Nathaniel Brooks não disse nada a ninguém. Um jovem de 17 anos, acusado de assalto à mão armada. Apenas mais um caso entre muitos, alguns pensaram. Um procedimento de rotina. Apenas mais uma linha em um relatório. Mas nada, absolutamente nada, seria comum. No centro da sala, a juíza Meredith Walker já estava instalada no banco elevado, como uma estátua de mármore. Ela dominava a sala com toda a sua estatura moral e institucional. Era uma lenda silenciosa nos corredores do tribunal. Uma mulher que nunca perderá o controle, nunca chorará em público, nunca deixará nada transparecer além da autoridade da lei. 51 anos de idade, ela construiu sua reputação com base em uma imparcialidade fria, quase mecânica. Seu cabelo castanho preso em um coque perfeito, seus penetrantes olhos cinzentos, sua voz firme sem ser áspera, tudo nela lembrava rigor, ordem e justiça sem emoção. Ninguém realmente sabia Meredith Walker além do tribunal. Ela vivia sozinha, sem família visível, não participava de eventos sociais, não dava entrevistas. Até mesmo seus colegas tinham dificuldade em penetrar em sua casca exterior. Ela era, segundo muitos, a última dos inacessíveis. Mas naquele dia, um menino iria abalar o inabalável. Nathaniel Brooks entrou na sala algemado, ladeado por 2 policiais. Ele não se parecia com os jovens que instintivamente associamos à criminalidade. Bastante franzino, com um rosto gentil apesar de uma antiga cicatriz perto da têmpora, ele usava um terno fornecido pelo centro de detenção, que era grande demais para ele. Não parecia assustado ou revoltado, apenas, estranhamente absorto. Seu olhar permaneceu na bancada dos juízes. E quando viu Meredith Walker, seus olhos se arregalaram por um breve momento, antes que uma calma quase sobrenatural tomasse conta de seu rosto. Ele a encarou. Por um longo tempo. Não como um réu encara um juiz, mas como alguém que reconhece um rosto profundamente gravado em sua memória. Um rosto esquecido, mas não apagado. Não em desafio nem em provocação. Seu olhar falava de outra coisa. De dor, e de algo ainda mais profundo. Uma espécie de reconhecimento velado, carregado de perguntas silenciosas. Este detalhe não escapou mestre Howard Green, seu advogado nomeado pelo tribunal. Um homem experiente, cansado de anos defendendo adolescentes abandonados pelo sistema. Mas algo na postura de Nathaniel, em seu silêncio, na firmeza de seu olhar, chamou sua atenção. Quando falou pela defesa, Howard Green adotou seu tom habitual calmo, mas enfático. Meritíssimo, quero enfatizar que meu cliente é um jovem sem antecedentes criminais. Os fatos são graves, certamente, mas o processo, após um exame mais detalhado, revela uma história muito mais complexa. Meu cliente nunca conheceu um lar estável. Seus 2 a 17 anos, foi colocado em mais de 12 famílias anfitriãs diferentes, abandonado ao nascer, nunca adotado, raramente ouvido. Ele sofria, meritíssimo, não apenas de falta de supervisão, mas também de um profundo vazio emocional. O Sr. Green pigarreou. Sabia que o momento à sua frente estava prestes a sair do controle, mas algo nos olhos do seu cliente, algo dolorosamente calmo, lhe dizia que não deveria interferir. Então ele lentamente tirou o envelope. O farfalhar do papel em seus dedos quase soou como uma lágrima no silêncio pesado do tribunal. Meritíssimo, disse ele com voz grave, aqui está um item descoberto recentemente em um subarquivo de assistência social. Ele não foi oficialmente submetido ao processo, mas tem um significado humano que peço que considere. O oficial de justiça aproximou-se, pegou o conteúdo do envelope e entregou ao juiz. Uma foto vincado nas bordas, amarelado pelo tempo, mas ainda legível. Mulher muito jovem, cabelos cacheados caindo sobre os ombros, tez pálida, visivelmente exausta, segurando nos braços uma recém-nascido enrolada num cobertor azul com uma pulseira de nascimento. A luz branca do quarto do hospital banhava a cena com uma tristeza estranha. Não era uma foto posada.
Era mais um momento roubado. E, no entanto, o olhar da mulher no bebê, não havia dúvida, era um olhar de mãe. A juíza Meredith Walker segurou a foto com os dedos enluvados. Ela permaneceu imóvel, com o documento suspenso no ar. Seus olhos cinzentos examinaram a imagem, e algo, fugaz mas profundo, passou pelo seu olhar. Uma ruga de tensão apareceu em sua testa. Seus dedos se apertaram, tremeu quase imperceptivelmente, depois congelou novamente, no esforço visível para não mostrar nada. Mas o verniz estava apenas rachado. No silêncio tenso, um tremor percorreu a sala. A atmosfera de repente se tornara densa demais, humana demais, real demais. E foi então que a voz de Nathaniel falou. Não foi alto, mas perfurou o ar como um grito no vazio. Senhora juíza. Todos se viraram para olhar para ele. Ele se levantou um pouco, sem que ninguém pedisse. Nem os guardas reagiram, como se entendessem que algo essencial estava acontecendo. Sei que o que vou dizer não mudará seu veredito. Ele acrescentou calmamente. Mas eu tenho que dizer. Por mim. Meredith Walker o encarou. Pela primeira vez desde o início da audiência, seus olhares se encontraram, de verdade. Ela o encarou e suas pupilas se dilataram ligeiramente. Havia uma intensidade naqueles olhos que não pertencia a um criminoso. Não a um adolescente sob custódia. Mas para uma criança em busca da verdade. Ela hesitou. 1 segundo. 2. Então ela assentiu. Mecanicamente. Sua voz estava mais tensa do que o normal. Você tem 1 minuto. Pode falar. Nathaniel respirou fundo, reuniu suas memórias, sua dor, sua dignidade e então falou. Eu nunca soube quem eu era. Sempre me disseram que fui encontrado, abandonado em um cobertor, na entrada de um hospital local. Sem nome, sem documentos. Apenas, esta foto. Estava colada a mim no tecido, como um vestígio de um passado que não queriam que eu redescobrisse. Murmúrios percorreram a plateia, mas ninguém o interrompeu. Famílias adotivas iam e vinham. Nenhuma delas me queria de verdade. Diziam que eu era quieta, muito calada. Que eu encarava os adultos como se estivesse procurando alguém. E era verdade. Ele virou a cabeça ligeiramente em direção ao juiz. Seus olhos brilhavam, mas ele não chorava. E quando vi sua foto num artigo de jornal, senti algo estranho. Como um choque, mas não medo. Algo visceral. Peguei aquela foto antiga que me devolveram e olhei para ela. Repetidamente. Sua respiração era curta, mas sua voz permanecia calma. Não tenho provas físicas. Nenhum teste de DNA. Nenhuma assinatura. Nada. Mas meu coração sabe. Minha memória de infância, aquela que pensamos estar apagada, ela reconhece você. Ele estendeu a mão ligeiramente em direção à mesa do juiz, como se quisesse quebrar a distância entre eles, e concluiu, em voz baixa, quase um sussurro. Esta foto é você. Este bebê fui eu. Ele fez uma pausa final. Então, num tom vibrante de certeza. Você é minha mãe. O choque foi imediato, brutal, profundo. Como uma onda de choque silenciosa que percorreu todo o tribunal. Dos sussurros imediatamente, como um suspiro coletivo, surgiram murmúrios de surpresa, descrença, às vezes até de medo. Era como se o próprio ar tivesse congelado. Uma senhora idosa, sentada na segunda fileira, instintivamente levou a mão ao peito. Um homem de terno e gravata, obviamente um advogado, sussurrou para o vizinho. Não é possível. Não é possível. E jornalista local, que vinha tomando notas diligentemente desde o início da audiência, deixou cair a caneta, que rolou para o chão com um tilintar seco. Ele nem tentou pegá-lo. Seu olhar estava fixo na cena, a boca entreaberta. O atendente, treinado para manter a compostura em todas as circunstâncias, permaneceu paralisado, com a caneta suspensa no meio da página. Ele havia parado de escrever, incapaz de capturar a cena que estava vivenciando. Ministério Público, uma mulher experiente, cruzou os braços lentamente, o rosto pálido, como se o universo tivesse escapado sob seus pés. Ela encarou a juíza Meredith Walker como se não a reconhecesse mais. Sua expressão dizia, o que acabei de ouvir é real. Mas entre todas as testemunhas da cena, o mais chateado, o mais quebrado, embora ela ainda lutasse para escondê-lo, era a juíza Meredith Walker. Ela não se encolheu diante da declaração de Nathaniel. Não gritou, chorou ou protestou. Mas suas mãos, geralmente tão estável, tão preciso, estavam tremendo. Discretamente, mas irremediavelmente. A máscara de rigor que ela usou por mais de 30 anos tinha acabado de quebrar. Ela olhou para o foto colocado à sua frente. Pegou-o de volta entre os dedos. Observou-o novamente como se aquela imagem que ela havia reprimido por tantos anos agora se reintroduzisse sobre ela, impiedosamente. Não era mais uma foto forense. Era um espelho do passado. Era ela, 17 anos atrás.
Ela não podia mais negar. E aquele bebê em seus braços era dele. Quando ela lentamente olhou para cima, Natanael não era mais como juiz. Era como mulher, como mãe. E então ela quebrou o protocolo. Pela primeira vez desde que fez o juramento, Meredith Walker levantou-se de seu assento de autoridade. Cada passo que ela dava descendo os degraus que separavam a bancada do juiz do bar era carregado de lembranças, arrependimentos e remorsos. O som de seus saltos ecoava estranhamente no silêncio quase sagrado que reinava na sala. Ela parou na frente do menino. O filho dele. Seus olhos, normalmente duros como aço, agora estavam cheios de uma umidade dolorosa. Sua voz, quando ela falava, era quase um suspiro. Nathan. Este primeiro nome não foi mencionado em nenhum lugar do arquivo. Ninguém lhe contou e, no entanto, ela disse isso. Espontaneamente. Com emoção. Foi a confirmação. Um murmúrio mais alto percorreu a sala. Cabeças se viraram. Uma mulher começou a chorar baixinho ao fundo. Natanael dele permaneceu de pé direto. Seus olhos brilhavam, mas ele não estava chorando. Ele não precisava. Aquela palavra, aquele nome dito por aquela voz, era o suficiente. Ele tinha acabado de ouvir a voz de sua mãe pela primeira vez. O mestre Green, ainda no mesmo lugar, levou alguns segundos para se recompor. Deu um passo à frente com a testa franzida, como se precisasse de confirmação para acreditar no que acabará de vivenciar. Senhora juíza, a senhora confirma? Meredith Walker fechou os olhos. Seu rosto cedeu ligeiramente sob o peso da verdade que ela jamais ousara encarar. Quando ela falou, a voz dele estava quebrada, tremendo. Sua dicção, embora sempre impecável, tornou-se entrecortada. Eu tive 19 anos. Ela respirou fundo. Estudante de direito. Sozinho. Meu pai era pastor. Um homem rígido, inflexível. Ele me disse que se eu ficasse com essa criança, eu teria morrido por ele e eu o amava, mas tinha medo. Medo de perder tudo, medo de ficar sem teto, medo de fracassar. Ela engoliu em seco. Dei à luz em segredo. Não em um hospital oficial. Uma semana depois, cedi. Deixei os serviços sociais cuidarem disso. Disse que era o melhor para ele. Sua voz se tornou um sussurro. E eu nunca procurei. Nunca. Por covardia. Ela não conseguia mais falar. Sua mão repousava sobre o peito, como se seu coração estivesse apertado demais. Natanael deu um passo à frente. Ele não a estava julgando. Ele não a estava acusando. Ele estava simplesmente procurando a verdade. Essa verdade que ele havia perdido durante toda a sua vida. Eu sempre quis te encontrar de novo, ele murmura. Mas eu não pensei que seria assim, em um tribunal. Ela olhou lentamente para ele, com os olhos cheios de tristeza. Então, sem dizer uma palavra, ela colocou a mão no coração. Como se lhe dissesse, estou aqui. Eu ouvi você. Eu te reconheci. Finalmente te reconheci. Neste exato momento, a sala inteira prendeu a respiração. Sem mais palavras. Sem mais movimento. Apenas esta imagem, uma juíza em pé na frente de seu filho, dividida entre o passado e o presente. E guarda de segurança, alertado para a cena inusitada, deu um passo para intervir, mas foi imediatamente interrompido por um gesto do presidente do tribunal. Chegou com urgência no quarto. Ver a situação, compreender o escopo, ele suspendeu imediatamente a audiência. Sua voz se elevou, clara, mas solene. Nos termos do artigo 21b do Código Judiciário, a audiência fica suspensa até nova ordem. E naquele silêncio final, enquanto a sala se esvaziava lentamente, as câmeras desligaram, um filho e uma mãe se olharam pela primeira vez, sem vestido, sem papel, sem máscara. Apenas eles. Alguns meses depois, a mídia, inicialmente enfurecida com o escândalo, finalmente se acalmou. A própria opinião pública mudou de tom. O que inicialmente fora apresentado como um caso chocante de parcialidade judicial gradualmente se tornou, para muitos, a comovente história de uma mãe e um filho separados pelo medo, reunidos pela verdade. Um inquérito judicial independente foi realizado nas semanas seguintes. Meredith Walker, apesar de seus anos de serviço leal, foi temporariamente suspensória de suas funções. A comissão disciplinar reconheceu um conflito de interesses inegável, mas também conclui que a ausência de falta profissional grave, porque Meredith suspendeu imediatamente a própria audiência, não proferiu nenhum julgamento, e teve rejeitado nas horas seguintes. É importante salientar que a comissão observou que as circunstâncias eram excepcional e humano, que nem mesmo a lei poderia tratar friamente sem trair sua essência. Este período de isolamento foi um tempo de silêncio, reflexão e reconstrução para Meredith Walker. Em um pequeno e discreto apartamento em um bairro de Atlanta,
ela aprendeu a viver novamente sem a toga do magistrado acima de tudo, ela aprendeu a falar novamente. Com um menino que havia se tornado um jovem homem, que ela carregou, depois perdeu e depois encontrou novamente. Natanael, graças a um programa de reinserção social criado por vários juízes progressistas, foi liberado sob condições estritas, mas com um suporte personalizado. A própria mãe dele, embora temporariamente afastado de qualquer função legal, envolveu-se discretamente no programa, oferecendo conselhos aos colegas, implorando a favor da justiça restaurativa. Ele estava matriculado em um centro para jovens talentos que combinava educação, mentoria, apoio psicológico e desenvolvimento pessoal. Lá Natanael brilhou, não por orgulho ou vingança, mas por gratidão pela segunda chance que finalmente lhe foi dada. Os começos foram constrangedores. Entre Meredith e Natanael, os silêncios eram longos. Às vezes comiam sem dizer uma palavra. Meredith, consumida pela culpa, hesitou em colocar a mão no braço dele. Natanael, por outro lado, oscilava entre um desejo visceral de afeto e o medo de ser abandonado novamente. Mas aos poucos o vínculo quebrado no nascimento foi reconstruído. Frágil sim, mas real no olhar, numa palavra desajeitada, numa mão estendida no momento certo. Meredith contou-lhe trechos da sua adolescência, das suas lutas para triunfar num mundo de homens, dos seus defeitos. Natanael falou das suas noites de peregrinação, das suas leituras solitárias, do vazio que sempre o acompanhará. Não se curavam da noite para o dia. Mas agora eles se reconheciam. 8 meses depois, numa sala sóbria mas elegante do Capitólio do Estado da Geórgia, uma conferência nacional sobre a reforma do sistema de justiça juvenil reuniu magistrados, advogados, educadores, psicólogos e representantes de associações. No palco, Meredith Walker, reintegrado em uma nova função como assessor do Supremo Tribunal Estadual, falou. Ela usava um vestido azul escuro simples e sem adornos. O cabelo, agora curto, emoldurava um rosto sereno. Seu tom mudou. Mais humano, mais vulnerável. Seu olhar, embora sempre direto, agora exibia uma rachadura descarada. Senhoras e senhores, ela começou. Estou aqui hoje não como juíza, mas como uma mulher que experimentou o poder destrutivo e restaurador de nossas decisões. Ela falou de esquecendo arquivos, de rotulagem precoce, de confinamento desacompanhado, de a frieza do sistema, às vezes tão longe daqueles que ele deveria proteger. Ela citou nomes de jovens condenados, cuja reabilitação nunca havia sido cogitada. Ela falava com precisão, com dor, com verdade. Então, nos últimos minutos de seu discurso, ela fez uma pausa. Seu olhar caiu sobre a primeira linha, onde um jovem negro, terno simples, gravata bem feita, mãos cruzadas sobre os joelhos. Ele tinha o olhar suave e orgulhoso. Ela continuou. Nem sempre soube fazer a escolha certa. Cometi erros que a lei não pune, mas que a vida jamais esquece. E, no entanto, aprendi que o perdão não nasce da justiça. Nasce da coragem de duas almas que ousam se encontrar apesar de tudo. Um segundo de silêncio. Então ela terminou com os olhos brilhando. A justiça não pode apagar os erros do passado, mas pode oferecer uma segunda chance. Para aqueles que a aguardam, e para aqueles que ainda não a conhecem. A sala se ergueu como uma só. Ovação de pé, raro para uma conferência jurídica. Não pelo nome do juiz, mas por história humana por trás do título. Na multidão em pé, Natanael sorriu suavemente. E naquele sorriso havia perdão, o renascimento e, acima de tudo, a promessa de que escreveriam a sequência juntos.